Salve, salve! Vamos iniciar nossa bateria questões CESP, SEBRASP sobre lei de responsabilidade fiscal. As últimas questões elaboradas pelo CESP sobre essa lei, né, que é uma lei complicada, que é a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000. Então, gente, basicamente, né, o CESP ele extrai questões dessa lei, do texto da lei, ora questões literais, ora pegando um caso, né, prático e aplicando a lei. Então tem essas duas versões. Mas além, tá, gente, um destaque que eu quero aqui dar é que além da lei de responsabilidade fiscal, algumas questões são extraídas do AMF, do MDF, do Manual de Demonstrativos Fiscais. Então esse manual, o que ele traz? Na verdade é um manual elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que deve ser observado, tá, gente? Ele tem lá a estrutura de todos os demonstrativos fiscais, que devem ser observados por todos os entes, beleza? Então, além de você ter a lei de responsabilidade fiscal, eu recomendo também a leitura do Manual de Demonstrativos Fiscais. É só para lembrar, né, que esse manual é só você entrar lá no portal tesouro.gov.br e baixar o último MDF, né, Manual de Demonstrativos Fiscais, que foi postado lá pela Secretaria do Tesouro Nacional. Gente, para você que quer saber mais do meu trabalho, tá, gente? Se inscreve no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teshima. Eu coloco vários vídeos lá com exercícios, com teoria, com dicas, com questões novas. Então, basicamente, tem muita coisa lá no meu canal do YouTube. Então, peço para você se inscrever no canal e tocar o sininho aí. E também, gente, minhas redes sociais. Instagram, Prof. Alexandre Teshima. Facebook, eu tenho duas páginas de Facebook que eu uso, né? Uma página, uma fanpage é AF Contabilidade Pública para Concursos e a segunda página é Alexandre Teshima. Então é só lá, só entrar e me seguir, né, nessas diversas redes sociais, ok? Então, dito isto, vamos iniciar a correção dessa bateria com as últimas questões elaboradas pelo CESP. Vamos lá, né, para a primeira questão. Uma questão de 2020, né? Uma prova que foi realizada muito recente. Cefaz Alagoas, perdão. É vedada a realização de transferência voluntária para o ente público que não observar os requisitos de sua responsabilidade na gestão fiscal. É impressionante, né, como o CESP pegou esse tema, transferências voluntárias, e está cobrando direto nas últimas provas. Então, esse tema é um tema que está regulamentado, você aqui da tela para facilitar, lá no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala assim: para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos corrente ou de capital. Então, essa transferência voluntária ela pode ser corrente ou de capital, então pode ser para despesa corrente ou para despesa de capital, a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Que não decorra, tá, gente? Que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Então, a primeira coisa aqui que eu quero alertar para vocês, a gente vai trabalhar bastante esse artigo 25, é que transferência de um ente para outro, ela pode ser voluntária ou obrigatória. Obrigatória é bem fácil, depende de lei, né? A lei que obriga a passagem. Então, a Constituição Federal, por exemplo, as transferências tributárias, não é uma transferência voluntária porque a Constituição obriga. Transferência legal, né? Leis, por exemplo, que regulamentam transferências de recursos. Então tem vários, Fundeb, por exemplo, né? A gente tem também os royalties. Então isso são transferências obrigatórias porque é uma lei que determina essa transferência. Agora, também é obrigatória para os recursos do Sistema Único de Saúde. Eu não sei por que a Lei de Responsabilidade Fiscal inseriu isso, mas é uma lei, né, que determina essa transferência, então nem precisava frisar que também as destinadas ao Sistema Único de Saúde, beleza? Então essas são as obrigatórias. As que não decorrem de determinação constitucional, legal ou para o SUS, não é obrigatória. Então, se a União quiser passar um recurso para o Estado ou para o município, né, e esse recurso não tiver uma obrigação legal ou constitucional, é uma transferência voluntária. Só que para receber transferência voluntária tem uma série de obrigações. Então tem uma série que a gente vai visualizar aqui já algumas, olha só.
o beneficiário, se tu pegar o artigo 25, lá no inciso 4, ele vai falar que o beneficiário, que é quem vai receber a transferência, ele tem que estar em dia quanto aos pagamentos de tributos, empréstimos, financiamentos, então, devidos ao ente transferidor, então ele não pode ter dívidas vencidas com o ente transferidor, ele não pode estar adimplente, nem inadimplente, né? Ele tem que estar adimplente, ele pode ter dívidas, só não pode ter dívidas vencidas. Ele tem que cumprir os limites constitucionais relativos à educação e saúde, né? Fundamental, cumprir esses limites, senão não vai receber, não pode receber. E também, né, dívidas em relação, limites em relação à dívida consolidada imobiliária e também operação de crédito. Inclusive, inscrição em restos a pagar e também limite com despesa total com pessoal. Então, uma série de coisas, além de cumprir todas essas regras fiscais, ainda tem que ter no seu orçamento uma previsão orçamentária de contrapartida. Então tem que estar na LOA de quem vai receber essa contrapartida aí, tá legal? Então, basicamente, o beneficiário tem que seguir várias regras que são regras fiscais. Então, como a questão falou, né, a gente voltando lá para a questão, a gente verifica que a questão está corretíssima, né, está certíssima. Por quê? O ente que não cumprir os requisitos de responsabilidade na gestão fiscal não poderá receber transferências voluntárias. Maravilha? Então, já começa aí a guardar esse importante artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, vamos lá para a questão 2, mais uma questão da mesma prova, né, da Cefaz Alagoas. E é uma questão que fala assim: a destinação de recursos públicos ao setor privado é decisão idiosincrática, palavra difícil, né? Usada aí pela banca, até uma palavra que não é muito usada pelo CESP. Do agente público executor de um programa de governo e independe de autorização em lei específica. Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamentou essa transferência de recursos do governo para o setor privado, porque uma série de despesas estavam sendo realizadas sem nenhum tipo de controle. Então, para evitar esses abusos, né, de transferência de recursos para o setor privado, foi estabelecido no artigo 26 que a destinação de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidade de pessoas físicas ou déficits de pessoa jurídica deverá ser autorizado por lei específica, atender as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Então, agora, né, após a lei de... Agora não, né, porque a lei de responsabilidade é desde 2000. Agora tem que ter essa questão da lei específica. Então, hoje, né, o gestor, quando ele vai efetivamente transferir um recurso para o setor privado, não depende só de uma decisão idiosincrática, né, individual ou de um grupo. Tem que ter, na verdade, uma autorização em lei específica. A questão está errada, porque ela fala que independe, na verdade, depende de autorização legislativa, como a gente observa no artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então vamos lá para outra questão, né, que a gente nem vai perder muito tempo, porque a gente já fez uma sobre transferência voluntária. Transferência voluntária corresponde aos recursos que são destinados pela União a outro ente da federação, como é o caso dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde. A gente já sabe que o recurso destinado ao SUS, né, ele é uma transferência voluntária? Não, ele não é transferência voluntária. Então lembrar que ele é uma transferência obrigatória. O que o artigo fala no artigo 25? Que transferência voluntária é aquela que não decorre, né, de determinação constitucional, legal ou destinadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Então, não é, né, esses recursos destinados ao SUS não é considerado uma transferência voluntária. Então, nesse caso aí, tá, gente? O gabarito está errado. Então, vamos lá para mais uma questão 4, também mais uma questão 2020, uma questão bem recente, né, da Cefaz Distrito Federal, que fala assim: no conceito de receita corrente líquida dos estados, são deduzidos os valores das transferências que eles fizerem aos municípios por determinação constitucional. Então, gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabeleceu uma série de limites, né, com despesa de pessoal, com dívida, com operação de crédito, entre outros. E aí, a base de cálculo para apuração desses limites é também definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal como receita corrente líquida.
basicamente, né, um valor que serve de base para esses gastos, que é bem um valor menor do que o orçamento todo, né? Porque você pega o orçamento todo, tem que tirar receita de capital, que não entra na receita corrente líquida, né? E também algumas outras receitas, que a gente vai visualizar aqui, né? Porque esse tema, ele está normatizado lá no artigo 2º. Então, a primeira coisa é lembrar que na receita corrente só vai entrar receita corrente, né? Não vai entrar capital, tá, gente? Não tem receita de capital, não entra, né? Não entra a receita de capital, então só vai ter as receitas correntes. São tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuária, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, só entra receita corrente, não entra receita de capital, que eu chamo de RK. Só que aqui, ó, deduzidos, porque o nome é receita corrente líquida. Então, se é corrente líquida, tem que deduzir. Então, basicamente, qual foi a ideia do legislador? Tirar dessas receitas correntes aquilo que não fica no caixa de quem está calculando uma receita corrente. Então, por exemplo, se a União tem que transferir recursos para o Estado, esse dinheiro tem que sair. Se o Estado tem que transferir recursos para o município, esse dinheiro tem que sair do cálculo para ficar a receita corrente líquida. Então, como a gente visualizou aqui, ó, no caso do Estado, está aqui no item B. Deduzidos, né? As parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, né? Só por exemplo, né? O IPVA, uma parcela vai para os municípios, o ICMS, uma parcela vai para os municípios também. Então, IPVA e ICMS, por exemplo, entram no cômputo da receita corrente, como é uma receita, já que são receitas tributárias, e são deduzidas, né, do cálculo, porque tem que ser transferido para os municípios por determinação constitucional, uma transferência tributária constitucional, beleza? E aí, voltando lá para a questão 4, só pode estar gabarito certo. Vamos lá para a questão 5, mais uma questão também 2020, da Banca CESP, TJ Pará. Bom, vamos lá. Nesse caso específico, vamos a respeito da dívida flutuante e dívida fundada. Assinale a opção correta, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos analisar aí todos esses itens. Vamos lá. Caso ultrapassados os limites da dívida flutuante no primeiro quadrimestre do último ano de mandato, será proibida a contratação de operação de crédito por antecipação da receita. Gente, totalmente louco. Realmente tem uma regra no primeiro quadrimestre, tá, gente? Do último ano de mandato, tem uma regra específica. Mas primeiro que não é para dívida flutuante, né? Para dívida fundada, né? Para dívida fundada, também chamada de consolidada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então já estaria aqui o primeiro erro. E o segundo erro não seria operação de crédito por antecipação da receita, né? Seria proibido contratação de operação de crédito. Mas lembrar também que no último ano não pode contratar aro, tá, gente? Essa operação de crédito por antecipação da receita, no último ano, não pode contratar aro mesmo, independentemente de descumprir limite ou não, beleza? Então tá errada a letra A, né? Ele quer a opção correta. Vamos lá para a segunda. É vedado ao gestor público contrair, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que contribua para o aumento da dívida pública. Não, né? Isso aqui também está associado lá ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Realmente tem essa regra. Nos últimos 2 quadrimestres do mandato, o gestor público está proibido de contrair obrigação de despesa. Só que aqui, ó, que está o erro, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, obrigação de despesa que não possa ser realizada, ou seja, paga, né, no exercício. Se não pagar, tá, gente? Se ele não pagar, ele tem que deixar também, ou deixa disponibilidade de caixa. Então, se ele for realizar despesas nos 2 últimos quadrimestres, ele só pode deixar despesa que ele pague, né, nesse período, efetivamente, ou que deixe dinheiro para o próximo pagar. É uma regra que visa impedir, né, que nos 2 últimos quadrimestres do mandato, no finalzinho do mandato, o gestor faça várias despesas e deixe essa herança, né,
pro próximo gestor. Então a ideia não é essa, a ideia é evitar essa prática nefasta para as finanças públicas. Então hoje o gestor não pode mais fazer isso, começar a realizar várias despesas nos 2 últimos quadrimestres e deixar para o próximo pagar. Isso não pode, beleza? Então tá errado aí a B, porque o finalzinho lá inviabiliza. Caso os limites de despesa de pessoal estabelecidos não sejam atingidos, estará proibida a realização de operação de crédito, ressalvado o financiamento do principal da dívida mobiliária. É o gabarito, tá certo, tá, gente? Então, se os limites com despesa de pessoal, né, eles não forem atingidos, ultrapassar o limite com despesa de pessoal, depois de 2 quadrimestres, né, 8 meses, o ente vai ser penalizado, o ente não pode contratar a operação de crédito, tá certo. Agora, ressalvado, o financiamento do principal da dívida imobiliária, porque a dívida imobiliária é uma dívida que o governo geralmente faz a rolagem. Então ele tem que pegar dinheiro emprestado, né, para passar essa dívida mais para frente, rolar. Então ele pega uma dívida que está vencendo, compra e lança novos títulos, né, pega e passa essa dívida mais para frente. Então basicamente seria a rolagem da dívida imobiliária. Então isso pode, beleza? Então a C está correta, depois eu vou até visualizar o dispositivo aqui para que vocês entendam melhor essa questão. O ente que deseja realizar uma transferência voluntária deverá comprovar que cumpre os limites constitucionais da dívida e os relativos à educação e à saúde. Gente, não é o ente que deseja realizar, é o ente que, nesse caso, é o beneficiário, é o ente beneficiário. Beneficiário, então, é quem vai receber. Né? Quem vai repassar não precisa, né, dessas exigências, mas para quem vai ser o beneficiário, precisa sim, né, cumprir os limites com dívida, educação e saúde. Maravilha? Então é o beneficiário, não o ente que vai transferir. Vamos para E. O orçamento anual deve conter o anexo de riscos fiscais, que por sua vez trata, entre outros, dos riscos fiscais, dívida fundada e dívida flutuante. Gente, não é o orçamento anual, porque o orçamento anual é a LOA. Né? Esse anexo de riscos fiscais, ele vai trazer basicamente, ele vai estar dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é que vai trazer o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, beleza? Agora, também não tem nada a ver com dívida flutuante fundada nesse anexo de riscos fiscais. O nome já diz, né? Vai trazer os riscos fiscais. As situações que podem, uma vez acontecendo um fato futuro, gerar aí um problema financeiro, né, para o governo, beleza? Então, na LDO e não no orçamento anual, que é a LOA. Então, gabarito é letra C. E a C, tá, gente, que a gente visualizou lá sobre despesa de pessoal, está regulamentado no artigo 23, que fala assim, ó, se a despesa total com pessoal, né, do poder ao órgão ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Então, ele tem um prazo de carência, o governo tem um prazo de carência para não sofrer as penalidades. Ele tem aí os 2 quadrimestres seguintes, né? Porque a apuração do limite com despesa de pessoal é quadrimestral. E aí ele tem que tirar esse excesso, sendo que logo no primeiro quadrimestre seguinte ele já tem que tirar 1/3 desse excesso. Né? E é importante destacar, ó, que tem que obedecer as regras previstas no parágrafo 3º e 4º, que são aquelas lá do artigo 169, que primeiro, 20% das despesas com cargo em comissão, depois mandar embora lá os servidores não estáveis e por último até os servidores estáveis. Então tem essa questão, beleza? Bom, o parágrafo 1º fala que, na verdade assim, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles estão suspensos, tá, gente? É uma questão que está sendo discutida lá na ADIM,
O processo já até, inclusive, iniciou, mas ainda não foi finalizado. Está tudo nessa DIN aí 2238, que ainda não foi finalizado o julgamento, apesar de já ter sido iniciado. Então, inclusive, estava se verificando essa questão da redução temporária da jornada de trabalho. Isso, por enquanto, está suspenso, não pode ser aplicado para redução de despesa de pessoal. E também essa questão de extinção de cargos ou função, quanto pela redução dos valores dos cargos, né? Tem o princípio aí da irredutibilidade dos vencimentos, e aí foi alegado isso, e esse dispositivo também, ele não pode ser utilizado para reduzir despesa, ou seja, não pode reduzir jornada de trabalho e reduzir o salário não pode ser reduzido, beleza? Então essas medidas não podem. Aí o parágrafo 3º fala que o ente, né, se não alcançar a redução no prazo estabelecido, lembrar que no prazo estabelecido aqui são 2 quadrimestres seguintes, então são 8 meses. Enquanto perdurar excesso, o ente não poderá. Então, a sanção é para o ente. Não pode receber transferências voluntárias, as obrigatórias pode. Não pode obter garantia, direta ou indireta, de outro ente, que se quiser fazer alguma operação de crédito tem que ter um fiador, e não pode ter um fiador. E também, não pode contratar operação de crédito. Só que tem 2 que pode, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária, aquela questão da rolagem da dívida, e as que visem a redução das despesas com o pessoal, né? Por exemplo, o governo, para reduzir despesas, ele vai fazer um PDV, um plano de demissão voluntária. E aí ele vai precisar de dinheiro, né? Fazer uma operação de crédito para mandar esse pessoal embora, né? Para pagar a indenização. Então, aí sim, essa operação de crédito ela pode ser realizada, beleza? Então, só cuidado aí com esse artigo 23. Vou fazer um alerta só, tá, gente? No parágrafo 4º do artigo 23, ele fala o seguinte, que as restrições, aquelas restrições que tem lá, não receber transferência voluntária, não obter operação de crédito, não poder obter garantia, não poder contratar operação de crédito, vai aplicar-se imediatamente se a despesa total com o pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano de mandato. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Que basicamente, né, tem um prazo de carência para entrar essas restrições, né, para essas restrições começar efetivamente a ser aplicadas. Então, essas restrições ela tem um prazo aí de 8 meses, 2 quadrimestres. Então, beleza. Só que se no primeiro quadrimestre do último ano já for identificado esse excesso de despesa de pessoal, não tem esse prazo de 2 quadrimestres. A punição é imediata. Então, nesse caso aqui, a restrição, se acontecer no primeiro quadrimestre do último ano de mandato, a restrição é imediata. Beleza? Então não precisa, não vai poder esperar aquela questão lá dos 2 quadrimestres. Maravilha? Então ficar atento a isso. Então, a gente finaliza aí essa questão 5. Vamos para 6. Outra questão aí 2020, né? Do concurso do TJ Pará. Vamos lá. Bom, a Lei Complementar 101 tem por objetivo estabelecer normas de contabilidade pública, direito financeiro, finanças públicas, direito público, gestão pública. Na verdade, né, ela basicamente estabelece normas de tudo aí, né? Porque tem artigo de contabilidade pública, artigo de direito financeiro, artigo de finanças, artigo de direito público, artigo de gestão pública. Porém, né, o mandamento dela, né, porque toda lei complementar ela advém de uma necessidade, né, estabelecida pela Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que determina que determinado assunto tenha que ser regulamentado em lei complementar. E aí, nesse caso específico, tá, gente? O correto aqui é a letra C, gabarito letra C, porque agora eu vou evidenciar aqui para vocês, ó. Lei complementar, tá, gente? Estabelecer esse aqui é o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Então, a Constituição Federal que fala que normas de finanças públicas serão regulamentadas por lei complementar. Então, por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar. Beleza? Então, gabarito aí C.
Então, pessoal, só para reforçar, né, essa questão aí, para me seguir nas redes sociais, inscrever no meu canal do YouTube, né, fazer inscrição no meu canal do YouTube. E para quem quiser, né, adquirir esse curso, né, um curso aí que está sendo gravado com as últimas questões elaboradas pela Banca CESP. Então tem questões de todos os temas aí associados à AFO, né, Administração Financeira e Orçamentária. É só dar uma olhada aí no link da descrição, né? Clicar aí no link da descrição que você vai ter acesso ao meu curso de exercícios de AFO da Banca CESP.